Então, uma revisãozinha sobre eletrostática. Eletrostática é o estudo das cargas elétricas, ou seja, retirar ou adicionar cargas para um corpo. Lembrando que o que eu posso, retirar ou adicionar são os elétrons, somente se move elétrons, prótons não se move, como a gente já estudou. Só posso retirar elétrons ou adicionar elétrons, tá? Então, um corpo eletrizado positivamente é aquele que tem falta de elétrons, e um corpo eletrizado negativamente é aquele que tem excesso de elétrons. O princípio da eletrostática é: corpos de mesmo sinal se repelem e de sinais contrários se atraem. Mesmo sinal se repele e sinais contrários se atraem. E aí o segundo é que num sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das suas cargas é constante. Ou seja, se eu, Prof. Diane, tenho 4 coulombs de carga elétrica, tá? E o meu colega do lado tem 2 coulombs, nós somos colocados em contato, tá? A soma das nossas cargas é 6 coulombs. Depois, quando a gente se separar, eu fico com 3 coulombs, meu colega com 3, mas a soma de nós dois continua sendo 6, tá? Então, nós temos, tá, algumas atividades sobre esse conteúdo, que é o que é dizer que um corpo está eletrizado positivamente. Então, vocês conseguem encontrar essas respostas no próprio texto, né? A terceira é: o quantum de carga, a menor carga elétrica encontrada na natureza é do elétron? Certo, a gente já viu lá em carga elétrica, a menor carga do elétron. As cargas elétricas e sinais opostos se atraem? Muito bem. De mesmo sinal se repelem? Certíssimo. O princípio da conservação da carga elétrica garante que a soma das cargas de 2 corpos isolados eletricamente é igual à soma das cargas nesses mesmos dois corpos, depois que eles são colocados em contato elétrico entre si? Certo, a soma permanece a mesma, tá? 4. Em um corpo eletricamente neutro, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Ok, neutro, né? Assim, os efeitos de carga se anulam. Em um corpo eletrizado, o número de cargas positivas e negativas são diferentes, certo? Deste modo, a carga elétrica de um corpo depende do excesso ou falta de cargas negativas. Esse excesso é medido a partir do estado neutro. A força entre 2 corpos carregados depende da distância entre eles e cresce com o excesso de cargas positivas ou negativas do corpo. Com base no texto, podemos afirmar que somente corpos eletrizados possuem cargas? Não. Mesmo em corpos neutros existem cargas elétricas? Sim, porque mesmo em corpos neutros existem prótons, tá? E elétrons. Certo, então. Agora, para a próxima, nós estamos falando, tá, do processo de eletrização por atrito. É aquele processo, por exemplo, tá, que eu pego uma caneta e vou esfregar no cabelo e vou puxar um monte de papelzinho, tá? Então, é o meu processo de eletrização por atrito. Esfreguei a caneta no cabelo, atritei no cabelo, tá? E aí eu consigo, através desse atrito, retirar elétrons da caneta, mantenho essa caneta, ó. Viram que ele se mexeu? Mantenho essa caneta e vou ter ela eletrizada. E aí o meu corpo neutro, ó, o papelzinho, meu corpo neutro. Então, eu consigo, tá, induzir ele, eu consigo colocar ele em contato. Então, eletrização por atrito é aquela eletrização onde eu consigo, através da esfregação, retirar elétrons de um corpo e passar para outro, tá? Então, vocês têm atividades, que é como ocorre a eletrização por atrito, e outras atividades sobre essa parte da eletrização, ok? E aí, nós temos
os processos de eletrização por contato e indução. Ó, contato, coloquei corpos em contato e depois de um tempo eles se separam. Quer dizer que as cargas elas atingiram o equilíbrio, ou seja, os dois estão com o mesmo valor. É aquele exemplo que eu falei para vocês. Eu tenho carga de 4 coulombs, o meu colega de 2 coulombs. Fomos colocados em contato, tá? Depois de um tempo, nós nos separamos. Por quê? Porque nós atingimos cargas de mesmo sinal. Eu estou doando parte das minhas cargas para o meu colega para que ele fique com cargas iguais à minha. Então, 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3. Cada um de nós ficou com 3 coulombs de carga. Por que isso? Porque a tendência sempre na natureza é o equilíbrio. Então, eu tinha 4 cargas e o meu colega 2. Juntei todo o valor, dividi por 2, porque eram 2 corpos. E se fosse 3 corpos? Dividia por 3, tá? E aí, vocês têm, então, aqui uma expressão para calcular, tá? Essa parte, que é a soma, né? Tá? Deixa eu só chegar aqui embaixo. Ó, a soma, aqui tem um exemplozinho, né? Um corpo condutor A com carga de 6 coulombs é posto em contato com outro de carga nula, ou seja, 0. Qual é a carga em cada um deles após serem separados? Então, 6 mais 0 dividido por 2 igual a 3 coulombs, tá? Aqui, mais um exemplo. Um corpo condutor A com carga menos 1 coulomb é posto em contato com B com menos 3 coulombs. Após serem separados A e B, A é posto em contato com o terceiro corpo condutor de mais 4 coulombs. Ó, menos 1 com menos 3, menos 4. Dividido por 2, menos 2, tá? Agora, eu botei em contato com C, que tem mais 4 coulombs. Menos 2 com mais 4, dividido por 2, dá 1 coulomb positivo. Menos 2 com mais 4 dá 2. 2 dividido por 2, 1 coulomb positivo, tá? E aí, vocês têm algumas atividades para fazer, que eu vou corrigir depois, tá? Então, tá, a gente tem uma atividade experimental também para fazer sobre indução, tá? Indução eletromagnética. Aqui tem um exemplo de como fazer essa atividade, certo, gente? Tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Abração!